A gente sempre tem um cenário peculiar aqui nesses vídeos. Oi, galera, vocês estão bem? Como vocês podem ver, temos aqui um espinho que indica que o meu ciclo voltou. Depois de 1 ano e 3 meses, cá estamos nós novamente. Hoje o vídeo vai ser sobre meu pé. Eu nasci com um pé chato, que é basicamente quando toda a sola do pé encosta no chão. Muitas pessoas têm esse formato de pé e, inclusive, não sentem dores. Isso não é considerado necessariamente uma doença, mas esse formato ele faz com que o peso do seu corpo seja distribuído desproporcionalmente. Então, isso pode acarretar algumas dores ao longo da sua vida ou conforme os esforços que você fizer. E esses dias, vasculhando coisas aqui em casa e tirando coisas antigas, arrumando papeladas, eu achei isso daqui. Olha isso. Esse aqui é o meu pé quando eu tinha 2 anos de idade. Ele não tinha aquela curvatura do pé, né? Que é o que a maioria das pessoas tem, ó, pisando normal. Ele ia pra dentro. Esse aqui é o pé esquerdo e esse aqui é o direito, ó. O direito também tinha, mas era menos. O esquerdo já era mais, ó. E nesse exame aqui, ele me receitava, me indicava pra fazer a bota ortopédica, que eu usei quando era criança. Os anos foram passando e eu nunca senti dores. Mas eu, quando fiz 19 anos, comecei a trabalhar e a fazer faculdade. Trabalhava em fábrica, então normalmente a gente ficava de botina. E a faculdade era presencial, não existia pandemia ainda. Faculdade de arquitetura, a gente ficava no primeiro semestre fazendo maquete. Na minha faculdade, como era um prédio, a nossa maquetaria era lá no subsolo, que só tinha as mesas assim e algumas cadeiras. Mas geralmente a gente ficava em pé. Então eu ficava em pé na fábrica, ficava em pé no trem, porque era disputado, né? Foi uma loucura. E ficava em pé na faculdade. Pra completar, voltava em pé também. E eu fazia palha italiana, porque eu e meu marido, na época, estávamos noivos. E a gente vendia palha para arrecadar dinheiro. Então eu ficava em pé no fogão, de madrugada, fazendo doce. Além do que, ainda queria fazer academia no meio disso tudo. Assim, a pessoa não queria parar quieta, né? Chegou março de 2019 e eu comecei a sentir as primeiras dores e meu pé ficou assim, parecendo uma batata. Fiz ressonância magnética, tenho vários desses. Tava de ponta cabeça. Sei traduzir pra vocês? Não sei, mas é só pra mostrar que eu fiz a ressonância mesmo. E aí veio o diagnóstico que eu estava com fascite plantar. Fascite plantar é uma inflamação na face do pé. Basicamente isso para leigos, né? Como se fosse uma tendinite na sola do pé, de tanto fazer esforço mecânico. Por eu ter uma pisada pronada, que é o pé chato, a fascite plantar é uma tendência para esse tipo de pisada. E aí eu fui lá no Pé Sem Dor, olha a propaganda, e fiz a minha palmilha ortopédica. Para quem não sabe, fascite plantar não tem cura, só existe tratamento. Então, naquele momento, eu aceitei aquele diagnóstico e falei, bom, vou conviver com essa dor e o que eu puder fazer para diminuir as dores, eu vou fazer. Então, eu fiz a palmilha ortopédica, fazia compressa de água fria, água quente, dormia com os 3 travesseiros debaixo do pé. O médico também falou que eu não poderia voltar a fazer academia e fisioterapia, mas fisioterapia eu não cheguei a fazer, porque depois eu saí da empresa e aí perdi o convênio. Continuei vivendo a minha vida normalmente. Em detalhe, que eu nunca apresentei isso diante de Jesus. Porque eu aceitei e falei, vou viver com essa dor e é isso, sabe? Nem passou pela minha cabeça. E essa dor, que aparentemente era só um inchaço, passou a piorar. Logo que eu acordava, muito formigamento na perna, no pé, né? Dor no nervo ciático, dor na lombar, ia se estendendo para todo o corpo. Horrível. Até que chegou um dia que eu não consegui colocar o pé no chão. A dor era tanta, parecia que irradiava assim, como se fossem uns choques. Não conseguia encostar o pé no chão. Não conseguia.
Gente, é uma coisa muito horrível, parece algo simples, né? Ah, além da bota ortopédica, eu também comecei a usar sapatos confortáveis, o máximo possível. Passei a usar aquele chinelo de tia com tamanco e troquei minha mochila por uma mochila de rodinha. E teve até em alguns dias que eu tive que faltar na faculdade, na empresa, por conta disso. Ou seja, estava me impedindo de fazer coisas básicas do dia a dia. Em 2019, em novembro, eu recebi uma palavra e o pregador daquela noite falou assim, você acredita em anjos? Eu falei, acredito. Aí ele falou assim, eu vejo um anjo na sua frente. E eu perguntei pro anjo, por quê? E o anjo respondeu pra ele, saúde. E ele falou que ele me via, que eu estava numa maca de hospital com aparelhos, decorrente de uma doença que ela se estendia dos meus pés até o meu corpo todo. Mas que Deus estava quebrando aquilo. E que para eu ter certeza que aquela palavra vinha de Deus, Deus ia me confirmar ainda naquela semana. Falei, amém. Glória a Deus. Só que até o momento eu não tinha me tocado disso que ele estava falando, era a respeito do meu pé. De tanto que aquela dor, daquela doença já fazia parte de mim. 2 dias depois, eu indo pra faculdade, eu achei que eu não tinha levado meu celular e eu achei que eu também não tinha levado meu livro, porque geralmente quando eu ficava sem internet no trem, eu lia alguma coisa, né? Mas eu achei que eu não tinha levado nada, eu só fiquei ali, né, observando as pessoas e tal. E tinha uma menina que tava lendo um livro cheio de glitter, a capa toda prateada assim. Eu falei, nossa, que interessante. Fui pra faculdade e nesse dia eu voltei num horário diferente do que eu costumava voltar. Não consegui sentar. Quando eu olhei pra frente, estava a mesma menina e ela estava lendo o mesmo livro. Só que quando eu parei pra observar, aquele livro não era um livro comum. Era a Bíblia. Ela estava lendo a Bíblia. Eu sou tagarela, puxei assunto com ela, né? E eu perguntei pra ela se ela podia compartilhar o que ela estava lendo comigo. O que ela estava lendo era Salmo 103, que fala assim: é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e a coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Aquilo pra mim foi uma confirmação. Enfim, passou 2020, 2021, 2022, até que em julho de 2022, eu decidi abrir um Pocket, que é um braço missionário da Dunamis. Ana Maria acordou. Gente, parece impressionante isso. E pra abrir o Pocket, você precisava passar... Gente, olha meu cabelo, vai ficar assim mesmo. Precisava passar por um treinamento online, que é o Campus on Fire, e um treinamento presencial. O treinamento presencial era o Immersion. Era um treinamento de 5 dias. Todos os dias, 6 horas da manhã, tinha um treino, chamava de treino do guerreiro. E no primeiro dia, e teve o primeiro culto, o meu pé já tava parecendo uma batata. Aí as pessoas começavam a ajoelhar no chão, sentar, né? E eu sentando no chão, não porque era ali um momento de adoração, era porque tava doendo mesmo. E eu falei, meu, vai dar ruim esse treino. Eu não vou conseguir participar das coisas. O treino de 1 hora. Depois que já tava meio que assim, na metade do treino, chamaram todas as pessoas que tinham algum tipo de lesão no corpo ou alguma doença. Pediram pra gente colocar a mão, a própria pessoa colocar a mão onde tinha essa lesão, que eles iam fazer uma oração. Naquele momento, o meu pé estava doendo, eu tava fazendo o treino com dor. E na hora que terminou a oração, a dor saiu, assim, instantaneamente. Aí eu voltei pro meu lugar e falei, nossa, que curioso, né? Continua ele fazendo meu treino. Até ali eu já tava feliz, né? Porque não tava mais doendo. Mas eu fui entender o que aconteceu minutos depois. Fui no vestiário, tomei meu banho tranquila. Eu tava descalça no banheiro, com o pé molhado. Quando eu olhei pra trás, eu olhei e a pisada tava perfeita. Ou seja, Deus não tinha só tirado a minha dor. Ele tinha mudado o formato do meu pé. E aquilo foi tão surreal assim, porque eu nunca tinha visto uma cura de perto, quanto mais em mim mesma. Foi até um processo de adaptação, de eu aprender a andar certo.
Eu queria finalizar também lendo Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Você que recebeu um diagnóstico para toda a vida e nunca apresentou a Jesus, mesmo você sendo cristão, faz isso. Que assim como ele me curou de algo que eu já tinha considerado aquela dor parte de mim, ele pode te curar também. E de realmente a gente ter essa atitude de, primeiramente, orar a Jesus, de não aceitar de imediato algumas coisas, sabe? E é isso, gente.